Atividade marítima no Brasil. Período pré-colonial e colonial. Com o objetivo de controlar o comércio africano de ouro em pó e marfim, que se encontravam nas mãos dos mercadores árabes, os portugueses conquistam, em 1415, a cidade de Ceutá, no norte da África, e o Cabo Bojador, em 1434. O tráfico de escravos na Guiné tornou-se em pouco tempo a maior fonte de lucro da burguesia lusitana. Enviaram mais de 100.000 escravos para as ilhas dos Açores e Madeira, para trabalharem no cultivo de cana-de-açúcar. Em 1488, Bartolomeu Dias descobriu, no sul da África, o Cabo das Tormentas, que mais tarde, considerando o descobrimento de futuro, foi denominado de o Cabo da Boa Esperança. Antes, em 1453, os turcos tomaram Constantinopla, obrigando os portugueses a procurar um novo caminho para as especiarias da Índia. A expedição fundamental foi a descoberta do Cabo da Boa Esperança pelo navegador Bartolomeu Dias. Em 20 de maio de 1492, o português Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, descobrindo assim o caminho marítimo para as especiarias. A viagem durou 1 ano, ida e volta, belíssimamente relatada na grande obra de Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas. Pelo lado da Espanha, Cristóvão Colombo defendia a ideia de que a Terra era esférica e, se navegasse em direção ao oeste, chegaria à Índia, situada a leste. Colombo não imaginava que entre a costa europeia e a Índia existisse outro continente. Então, em 12 de outubro de 1492, chegou a uma pequena ilha do Caribe e, ao avistar seus habitantes, chamou-os de índios. Colombo realizou mais 3 viagens para o Novo Mundo. Em 1494, em razão das descobertas pelos espanhóis, foi assinado com os portugueses o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo por um meridiano em 2 zonas de influência. O lado oriental coube a Portugal e a ocidental a Espanha. Em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral avistou um monte na costa brasileira, até então desconhecida. Chamou-o de Pascoal, devido à Páscoa. Ao descobrir uma pequena enseada no litoral brasileiro, chamou-a de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, e mais tarde, pela grande presença de Mata Atlântica, de uma madeira bastante utilizada na Europa como corante de tecidos, conhecida por pau-brasil, a nova terra foi batizada com o nome de Brasil. Nosso país torna-se a principal colônia de Portugal, e nos primeiros anos da descoberta vieram as expedições portuguesas. A primeira, exploradora, teve como finalidade avaliar o potencial econômico do Brasil. Depois vieram as expedições colonizadoras, trazendo portugueses para o início da nossa colonização, principalmente os indivíduos que deviam pagamento de tributos ao rei ou que estavam pagando penas, os chamados degredados. Depois vieram as expedições guarda-costas para a proteção do nosso litoral, ameaçado por causa de suas riquezas, pela invasão de outros países como a Holanda, França e a própria Espanha, além dos saqueadores, piratas e corsários. O pau-brasil foi comercializado em grande escala pelos portugueses. Na ocasião, o português Martim Afonso de Souza iniciou o desenvolvimento do Brasil, principalmente no Nordeste, em Pernambuco, e no Sul, em São Vicente, com a construção de vilas, fortificações, adoção da fé cristã, domínio dos indígenas e etc. Abertura dos portos como fator de impulso às atividades marítimas. No início do século XIX, a França estava em guerra com a Inglaterra. Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha Naval de Trafalgar. Então, decretou um bloqueio continental, por meio do qual procurou impedir o acesso dos navios ingleses a portos europeus, principalmente aos de Portugal e Espanha, países que controlavam a entrada do mar Mediterrâneo. Em novembro de 1807, não aceitando Portugal as exigências de Bonaparte, Portugal foi invadido pelos franceses.
Porém, antes disso acontecer, Dom João VI, príncipe regente, se transferiu para o Brasil com a corte portuguesa. Ao chegar a nosso país, o príncipe regente tomou decisões que contribuíram para a independência política do Brasil, entre elas a promulgação da Carta Régia, referente à abertura dos portos às nações amigas, em janeiro de 1808. Razões que levaram o príncipe a tomar essa decisão. O Brasil, como sede da monarquia portuguesa, deveria manter relações diretas com os países europeus e com os Estados Unidos da América. A liberdade de comércio constituía-se uma aspiração brasileira, fato comprovado pela Inconfidência Mineira, em 1789, e na Inconfidência Baiana, em 1798. A liberdade de comércio com todas as nações aparecia como um dos pontos mais importantes nos programas de liberdade. A Inglaterra, aliada de Portugal, desejava estabelecer relações comerciais com as colônias ibéricas da América, o que lhe era vedado. A inspiração para a abertura dos portos do Brasil em 1808, conforme alguns historiadores, foi do advogado baiano José da Silva Lisboa, mais tarde apreciado pela monarquia brasileira como Visconde de Cairu, real defensor do liberalismo econômico e divulgador da teoria de Adam Smith. A promulgação da abertura dos portos nacionais levou o Brasil ao crescimento das atividades ligadas às importações e exportações. No final do ano de 1808, chegaram a nossos portos 765 navios portugueses e 90 navios não portugueses. Em 1820, tivemos em nossos portos 1.311 navios portugueses e 354 navios não portugueses.